estamos aí para mais um Giro do Santos, falar sobre as últimas notícias que saíram nesses últimos dias aí do Santos, né? A gente demora um pouquinho porque também o Santos não tem muitos campeonatos, não tem tido muitas notícias, mas ia ter o conselho nessa última noite de ontem e aí daria um pouco de conteúdo pra gente. Mas antes de começar, não esquece de dar um like aí no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho e comenta o que você está achando do nosso conteúdo e também o que você vai achar do vídeo que a gente vai falar agora. Mas vamos lá, sobre as notícias do Santos, eu vou começar com uma que não tem a ver com o Santos, né, que é sobre o Robinho. Então o Robinho, o jogador Robinho, a gente sabe que foi condenado, né, por violência sexual lá na Itália, e agora a Itália de fato pediu a extradição dele, para que ele pudesse cumprir a pena lá na Itália. Em segundo momento, caso o Brasil não envie, eles podem pedir para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Bom, a única coisa que eu sei sobre o assunto é que pelas leis do Brasil, Constituição do Brasil, um brasileiro nato não pode ser deportado. Então, provavelmente, o Robinho não vai ser deportado e vai ficar aqui no Brasil, porque está dentro da Constituição, né? Mas a ver o que vai acontecer com ele, né? Se o Brasil vai fazer ele cumprir aqui, se não vai, mas está aí, só para poder falar um pouco aí a respeito do Robinho e a gente sabe todos os acontecimentos dele. Outra notícia que não tem muito a ver com o Santos, mas sempre bom falar também, o Raio jogou hoje a camisa do Real Madrid na Champions e conseguiu marcar um gol e uma assistência. Nesse momento do vídeo ele ainda está jogando, quem sabe faz mais alguma coisa, mas é legal, sempre bom lembrar dele, um jogador que é muito grato pelo tempo que passou no Santos. Agora falando sobre o conselho que teve deliberativo de ontem, o presidente do Santos trouxe algumas novidades, algumas coisas nem tanto, nada que de verdade eu tenha ficado animado, eu ainda não sinto de fato uma animação pelos últimos resultados, os últimos pensamentos do presidente, mas ele falou algumas coisas, como por exemplo o estádio, que não foi apresentado ainda para o conselho e ele explicou que está por parte da W Torre, por isso que ainda teria que aguardar, e aí que foi mudada a data agora para outubro. Vamos ver, vamos esperar, né? A gente já está falando disso faz muito tempo, eu estou começando a achar que a hora esse projeto aí vai subir no telhado e não vai rolar estádio novo para o Santos. O que, de novo, eu repito, é muito ruim para o Santos. Dentro das notícias que saiu a folha salarial do Santos, por exemplo. E com o futebol como um todo do Santos, ele gasta 6,5 milhões. Isso tudo, tá? Pegando os salários e o direito de imagem, CLT direito de imagem. Com o futebol masculino dá quase 6 milhões, né? A maior parte desse valor é com o futebol masculino. E aí o restante é com o feminino, sub-20 e as demais categorias. Então você vê que isso explica muito do que o Santos passa hoje, qual é a posição do Santos hoje. Porque o investimento é baixo. Se você pegar times como o Flamengo, Palmeiras, eles estão já perto da casa dos 20 milhões de investimento mensais com seus jogadores. Tudo bem, o Santos não tem dinheiro, mas aí a gente vai ficar com aquela de sempre. O Santos é da Vila, o Santos é de Santos, o Santos sempre vai jogar em Santos. Se não vier um projeto novo, não dá para realmente enxergar uma mudança desses ares, desse caminho que vai rolar no Santos. Então, torcer para que as coisas possam mudar. E dentre as outras notícias, foi falado que o Santos teve um superávit. Então, nesse segundo trimestre, ele ganhou mais dinheiro do que perdeu, do que teve que gastar. E aí ele está com as contas positivas, né? Mas aí perguntar, mas o Santos está tendo um problema de pagamento de direitos de imagens. De fato, teve, na verdade, né? Não se noticiou mais nada a respeito disso. E provavelmente deve estar tudo pago agora, né? Só que ele explica o motivo um pouco disso. A gente vendeu o Kaique por 37 milhões de reais e o Santos não recebeu por causa do problema fiscal lá na Espanha, que o Santos teve na época do Neymar. Então, por causa de problemas fiscais lá, o dinheiro ficou parado, né? Ele está bloqueado lá na Espanha e o Santos não recebeu isso, atrapalhou o fluxo de caixa do Santos. A venda do Kaique era para justamente ficar tranquilo para o final do ano e também para as compras que vão acontecer no ano que vem. Como já foi avisado pelo presidente, ele já garantiu a compra do Zanocelo e também a compra do Rodrigo Fernandes. E aí esse foi um dos grandes problemas que ele teve, né, nesse período e por isso que teve esse atraso de 2 meses de direito de imagem. Na verdade, 1 mês ia entrar o segundo, que se ele pagou não chegou nem a entrar, tá bom? E aí, esses são alguns dos problemas que a gente está vendo no Santos. São coisas que preocupam, além de um aumento de 12% na folha salarial, que foi acordos, né, que ele acabou tendo com os jogadores, melhorar o salário normal, você renova, principalmente com jogadores mais jovens. Bom, mas ainda vejo como um problema, porque a gente está aí querendo que o Santos saia dessa situação, mas uma das principais coisas que tem que acontecer
seria arrumar a parte financeira. Mas o time tem sido ruim, os times não, ou seja, a premiação diminui, a arrecadação diminui, a bilheteria diminui, tudo diminui, e aí você começa a pensar se realmente compensa você investir muito menos no futebol e ter toda essa jogada junto aí, que vai caindo junto, né? Como se fosse um efeito dominó. Bom, essas notícias até agora, né, a gente foi tirado da Gazeta Esportiva, e aí agora vamos falar sobre o jogo de hoje, né? Santos e Atlético Mineiro, que vai acontecer às 9h30 da noite, jogo que vai passar na TV Globo. Né? A gente quase nunca tem jogo na TV aberta do Santos, tem que ficar pesquisando, indo para aqueles lugares que a gente vê piratas, mas dessa vez a gente teve aí seguido, né? Final de semana e meio de semana, jogos do Santos pela TV aberta. Bom, algumas coisas que tem que se levar em consideração aí para o Santos desse jogo contra o Atlético Mineiro. Primeira coisa muito importante é que o Rodrigo Fernandes ele joga, a gente tem a volta do nosso volante titular e isso já faz muita diferença, então o Camacho sai. Também sai o Lucas Pires, volta o Felipe Jonathan, mas um dos grandes problemas que eu vejo daquela partida continuam, que é Carlos Sanches e Luan, onde eu não sinto que eles melhoram muito a criação do Santos, não melhoraram o último jogo, isso foi muito claro, e eu também ainda sinto que piora muito a questão de marcação. O Zanocelo não estava bem, eu queria outro cara para jogar no lugar dele, mas é antes ele do que dois caras que não conseguem jogar. No ataque vai se manter Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo, o que eu gosto muito, mas eu acho que esse meio campo precisa melhorar, e assim, com uma certa urgência. Não sei se vai dar certo dois jogadores lentos contra um time do Atlético Mineiro, que a gente sabe que é um time muito bom. Treinado pelo Cuca, eles não vêm no momento muito bom, mas tem jogadores melhores que o Santos, daí acho que todo mundo vai concordar comigo. Inclusive Cuca, que ainda tenta cavar devagarinho uma vaguinha no Santos no futuro, né? Mas eu acho que já deu de Cuca com o Santos. Aquela final contra o Palmeiras de 2020, né, da Libertadores 20, eu acho que é o suficiente, a gente não precisa mais falar e tratar desse cara no Santos. Bom, essa no geral são as notícias do Santos antes dessa partida contra o Atlético Mineiro. São as novidades que eu penso. Eu acredito que dá para o Santos ganhar. O Santos vem aí defendendo um tabu de 13 anos que não perde do Atlético Mineiro em casa. Mas eu também defendo que esse time do Santos é um time muito bom em quebrar esses tabus, né? Esses tabus positivos para o Santos. Ele é muito bom, ele quebrou vários já. E tem potencial de quebrar mais um hoje. Torcer para as coisas melhorarem, né? Mas, de novo, como eu falei, vendo o investimento do Santos, vendo quanto o Santos gasta, vendo tudo que acontece dentro do Santos hoje, é natural e normal a gente perceber que não tem muito o que fazer. O Santos entrega em campo mais ou menos aquilo que o Santos gasta de salário com seus jogadores. E ainda tem, ainda por cima, jogadores que mais ganham no Santos são jogadores reservas que nem vão entrar, como o centroavante equatoriano, o Brian Angulo. Bom, torcer para as coisas melhorar, torcer para o ano que vem ser um ano melhor. O presidente promete muito que o ano que vem vai ser um ano melhor. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. E é isso, a gente se vê aí depois do jogo Santos Atlético Mineiro.